dia e a paz do Senhor. Novamente, o Zé me chama. E agora foi mais cedo, agora foi na quarta-feira. Uma noite a menos, sem dormir, mas um dia a mais sem pecado, né? Porque diz o nosso irmão que quando a gente é chamado, a gente não peca aquela semana. Enfim, o Senhor tem uma. Na verdade, não sabe o que eu pensei. Eu tinha uma palavra, até o Débora falou, traz o que queima no seu coração. E eu tinha uma palavra queimando, aí o James veio e entregou ela todinha. Eu falei, pô, sabe o que? Eu não tenho outra. Aí o Senhor veio e trouxe, acho que lá no dia de sábado. Enfim, glória a Deus pela vida da minha esposa. Para quem me conhece, meu nome é David. Eu tenho uma esposa linda, Aline, e meus 2 filhos. E glória a Deus pela vida da Aline, pela vida da Aline, que me deram uma folga ontem para eu poder preparar alguma coisa, porque estava tudo na cabeça e não saía nada. Mas enfim, hoje tem tema, o tema é viver pela fé. Eu ia pedir para o Edinho, a Bruna hoje, para abrir em Gênesis 37:5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos me disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai se repreendeu-lhe e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a se curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes deles, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Pode parar. Para quem não conhece a história de José, ele era filho de Jacó, e ele tinha 11 irmãos. E José, ele era o filho amado de seu pai, porque ele era fruto do seu relacionamento com Raquel, a esposa com quem ele amava. Isso aconteceu quando ele tinha os 17 anos, quando ele teve um sonho e tudo mudou na vida dele, porque os seus irmãos começaram a o perseguir. E a palavra diz que os seus irmãos odiavam ele ainda mais. Então, quer dizer, já odiava ele, já era de outros carnavais, né? E ele era o filho preferido, e isso daí era descarado, porque o seu pai te dava vestes diferentes, era vestes mais compridas, e os seus irmãos assim não gostavam daquela situação. E a mente dos seus irmãos foi muito além. Resolveram tramar contra ele e tentar contra a vida dele. Certa vez o seu pai pede para ele ver como seus irmãos estavam no campo. E os seus irmãos planejam matá-lo. Um dos seus irmãos tenta agir daquele jeito, com misericórdia. Não mata não, só joga ele no buraco, deixa ali. Mas o seu irmão teve outra visão. Não, com o intuito de salvar ele, vamos tentar, vamos vendê-lo que era melhor. A gente engana nosso pai, a gente fala que as vestes dele estão sujas de sangue, algum animal pegou e começou aquele jeitinho, né?
E na verdade, o que acontece? Os seus irmãos tinham medo, era de perder o trono do teu pai. Achavam que José, que cumpria a sua tarefa vamos dizer, até com maestria, cuidava ali das ovelhas, seu pai, e aos olhos dele não era justo José tomar aquele trono, e não queria que ele chegasse até lá. Essa é a verdade, porque o trono seria para o mais velho e não para um dos mais novos, que era José. Mas Deus tinha algo muito maior para ele. O propósito era muito maior do que o trono do teu pai. Então, os seus irmãos planejam vendê-lo e até conseguem vendê-lo por 20 moedas de prata, um valor relativamente baixo. E conseguem vender. E aquele grupo que o comprou leva ele até aonde, vamos dizer, que começa o seu chamado. Leva ele até o Egito, onde consegue vendê-lo novamente. E ali começa tudo. Porque a verdade é que na casa do pai dele ele era só mais um. Ali na casa do pai, ali tinha um conforto, ali tinha comodidade. Meu pai me protege, aqui eu tenho roupas novas. Mas às vezes Deus quer tirar a gente daquele lugar. É da casa do teu pai. Se eu não me engano, o bisavô, Abraão, quando escutou a primeira palavra de Deus, quando ele ouviu a primeira palavra, foi sai. Foi isso que ele ouviu. Sai da terra da tua parentela. Foi a mesma coisa que aconteceu ali com José. Sai do conforto da casa do teu pai, porque coisas grandes eu vou te levar. Então, José foi vendido para Potifar. E ali ele chega e começa a mostrar a sua excelência. Ali no silêncio, que muitas das vezes fazendo coisas simples e onde ninguém está vendo, começa a abrir grandes portas para ele. A administração da casa de Potifar começa a cair nos ombros dele, ele começa a fazer aquilo tudo com excelência, e a administração de tudo cai para ele. E aí até que chega um grande dia que a mulher de Potifar começa a tentá-lo e começa a fazer proposta para ele, começa a assediá-lo. Porque na vida da gente é assim. Quando a gente chegou naquele lugar de comodidade e a gente chegou no mais alto nível, eu era escravo, agora eu já estou administrando a casa de alguém. E aí Deus tira de novo. Deus tira de novo. E novamente a veste dele é arrancada e é tirada. E ele é acusado pelo algo que não fez. E quantas vezes a gente, ao trabalhar para alguém, na minha vida profissional foi assim. Quantas vezes eu fiz sem ninguém estar vendo. Eu ia final de semana, eu me lembro de uma vez, o Senhor me fez lembrar, uma vez eu fui no domingo, alguém me ligou, fui no domingo trabalhar, e só eu fazia aquele, trabalhava naquela máquina e fiz aquele procedimento, e aí meu chefe me ligou, e aí eu fiz um determinado serviço e a empresa conseguiu faturar, eu acho que era uma entrega de 1,5 milhão, eu acho. E aí eu queria o reconhecimento, porque na segunda-feira eu queria que o meu patrão soubesse. Ninguém falou nada. Ninguém falou. E por causa do meu trabalho, e aí eu fiquei agoniado, porque afinal eu não tenho o coração de José até hoje, imagina naquela época. Enfim, a túnica foi arrancada e ali ele foi acusado. José vai preso. Potifar coloca ele na cadeia. Mais uma vez ele trabalhando com excelência para o seu agora patrão, o carcereiro, ele mostra a excelência de novo no seu trabalho. Eu creio que o Senhor tem chamado a gente para esse lugar, aonde a gente estiver, fazer com excelência, mesmo se a gente não
estivesse sendo visto. E mais uma vez ele pressiona o chefe dos carcereiros e aquele serviço cai para ele. Poxa, tem alguém aqui que está preso, consegue fazer o meu serviço, passa para ele. O carcereiro me passa. Então eu anotei aqui que a nossa vida cotidiana, ela é o testemunho. Ela abre portas, ela é uma pregação. Eu vi uma certa vez um pregador dizendo que a vida de Lázaro, ele não precisava abrir a boca para pregar. Os outros chegavam nele e falavam: eu fui no seu cemitério. Você não precisa falar nada. Você foi ressuscitado. Verdadeiramente Jesus é Deus, porque eu fui no seu velório. Então José começa a fazer o que ele sabia fazer. Que outrora os irmãos tentaram fazer, porque a palavra de Deus que eu li agora há pouco fala que os irmãos tentaram interpretar o sonho que José sonhou. Mas quem interpreta sonho não é os irmãos dele, não é o pai dele. Quem interpreta sonho, no caso aqui, é José. E José começa a fazer o que ele sabia fazer. O talento e o dom que Deus colocou na vida dele. E ele começa a interpretar sonho na prisão, e ali ele interpreta sonho de padeiro, de copeiro. E daí ele interpreta os sonhos, e aí ele interpreta o sonho do padeiro. Padeiro, infelizmente, você vai morrer. E copeiro, você vai voltar da onde te tiraram. Você vai ter acesso ao rei novamente. Tudo bem, isso aconteceu. O copeiro volta para a mão do rei. Ele falou: só me faz uma coisa, quando você chegar lá, fala de mim. Nada, é isso mesmo. Ninguém lembra. A verdade é essa. Só que a gente fica pensando, por que não lembraram dele? Porque não é o tempo. Muitas vezes a gente acha que o tempo é nosso. Demorou 2 anos para o copeiro lembrar dele lá. E se passaram 2 anos, ele ali como chefe dos carcereiros, fazendo o seu serviço novamente com excelência. Sem ficar murmurando, mas poxa, eu falei pro cara, quando ele chegasse lá, lembra de mim, fala de mim. Nada. Até que chega o tempo. Porque eu anotei aqui que a pior coisa é chegar o tempo e você não estar maduro, cara. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E no tempo dele isso vai acontecer. Muitas vezes a gente tenta acelerar o processo, mas a gente mata. Porque não era o desejo do meu coração estar aqui. Mas levou, se eu não me engano, acho que faz 7 anos ou 6 anos que a gente está na comunidade. E por muitas vezes eu ficava me martirizando, falando: eu não faço nada nesse lugar. Eu não faço nada, eu não consigo mostrar nenhuma parte do meu talento, eu não arrumo nada, eu gosto de consertar as coisas. E o Senhor vem trazer tudo de uma vez com uma enxurrada pra gente, e a gente tem tentado fazer com maestria. Para a glória de Deus. Hoje a gente dá uma olhinha para a criança, a gente tenta. A gente está criando o Ministério da Manutenção. Sem a bênção do pastor aí. O pastor nem sabe do Ministério da Manutenção. Foi revelado. Está aprovado. Então, chega o tempo. Faraó ouve falar de José. Poxa, tem um cara preso e ele sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E o que isso significa? Ninguém consegue revelar aquilo. Então o copeiro lembra dele. Passou 2 anos, eu lembro, tem um cara que sabe, ele falou que eu estaria aqui hoje. E o que acontece? José chega até lá ao local e fala que o que iria acontecer? 7 anos de vacas gordas seria um momento em que haveria fartura na terra. E 7 anos de vacas magras, acabou, é tempo de escassez. E ele dá aquele jeito, ele fala que vai precisar de um bom governador para governar nessa época.
vai ser um tempo difícil. E aí Faraó fala, esse governador é você que vai tomar conta. E novamente José, com humildade, trabalhando sempre, muitas vezes sem ser visto, ele chega até aquele local. E o que acontece? Muitas vezes nas nossas vidas a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque quando a gente chega lá, no lugar de governo, a gente quer fazer justiça. Poxa, o Potifar que está aqui no mesmo país que eu, que me colocou na cadeia, a mulher dele que não vale muita coisa, eu vou lá fazer justiça agora. Mas nenhum momento passa pela cabeça de José. Ele só segue o seu propósito. Ele vai vivendo pela fé, mas a memória continua. E os meus irmãos? Poxa, eu posso ir lá fazer justiça. Chegou a época de vacas magras, os meus irmãos estão lá, a justiça está na minha mão. Isso não passa na cabeça. Quando pensa que não, ele vem vindo aqueles seus irmãos descendo até o Egito, porque chegou a época de escassez. E os seus irmãos vêm. Eu tenho dinheiro, mas quem está com o alimento está nas suas mãos. José mostra mais uma vez que ele é humilde, mas que ele tem sentimentos. E o sentimento dele do que é? Muito provavelmente a palavra de Deus não fala isso, mas o senso de justiça estava ali. Porque eles tentaram me matar, eles tiraram da casa do meu pai, do lugar do meu conforto, do lugar de comodidade. Foi eles que estão descendo ali. E o alimento está na minha mão. Ele dá o seu jeito para acalmar os ânimos, ele prende seus irmãos por 3 dias. Bastaram 3 dias para aquietar os ânimos dele. Ele começa a ter contato com seus irmãos. Vamos ver o que aconteceu. De lá para cá, o que aconteceu? O coração é o mesmo? Será que se fosse hoje? Porque de lá para cá, 13 anos se passaram. Com 30 anos, cai o governo do Egito sobre os ombros de José. E aquela preparação, ele começa a enxergar que aquilo foi tudo tempo de preparação. Porque com 17 anos cai o governo se cai o governo com 17 anos nos ombros de José, era fracasso. Isso é fato. José prende seus irmãos e começa a ter contato a mais com seus irmãos. Vocês voltam para a casa do meu pai, mas Simeão fica como garantia que Benjamim vai voltar, porque eu quero conhecer. Para mim vocês são tudo mentirosos. Vocês são 11 irmãos, um morreu, outro você só diz que existe, mas quem é esse Benjamim aí? O seu irmão que era de sangue, do mesmo pai e da mesma mãe, do fruto do amor de seu pai, José e Raquel, Jacó e Raquel. E ele manda os seus irmãos voltarem até a seu pai, explica tudo. Ele quer ver Benjamim. Não, vai que eu perco Benjamim igual eu perdi José. Aí acabou com minha vida. Ele volta e os filhos começam a convencer ele que o alimento está acabando. Ou a gente leva Benjamim, ou a gente morre de fome. E Simeão está preso lá. Eles convencem ele a levar Benjamim para aquele local. José faz uma emboscada para Benjamim. Ele faz uma emboscada porque ele quer ver. E aquilo tudo não passava de um teste. Eu quero ver se o coração deles mudou. Até quando Judá faz aquela proposta para ele. Poxa, eu sei que o Benjamim não fez isso, ele não roubou o Senhor. Mas eu posso ficar no lugar dele. E aí aquilo quebrando o coração de José. Sabe? Eu vim hoje com o coração da gente...
Eu li a primeira vez o texto, eu ia falar isso no começo, que eu esqueci. Eu li a primeira vez o texto e eu li como se isso fosse uma história de quadrinho, como se fosse a novela da Record. Eu não senti nada. Mas depois eu li com calma e se aquilo, e como se isso, como é de fato uma história verdadeira. Sabe? Alguém ser preso vai falar em Salmo 105, que não fala em Gênesis, que ao ser escravo de alguém, José é acorrentado, ele é levado provavelmente arrastado, muitas vezes ele bateram nele, essa é a verdade. Só que a gente vê isso como uma história de quadrinho. Ele foi preso, ele vai virar governador no final, mas passa por um processo, é um processo de dor. E ali Benjamim, ele vê que o coração da sua família, de certa forma, tem mudado. Seus irmãos, houve arrependimento naquilo. Vou pedir para Bruno, por favor, abre para mim em Gênesis 45, 5. Pode ser NVT, por favor. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida na terra. Então, muitas vezes a gente acha que o propósito fica ali na casa do Pai, mas o propósito é muito mais. E a gente bloqueando. José, ele viveu 110 anos. E nós podemos dizer que ele viveu uma vida até com certa forma com maestria. Porque ele fez das coisas simples se tornarem grandes. Eu escrevi algumas considerações. Deus não dá vitória para esfregar na cara de alguém. Você não vê José esfregando a sua vitória na cara de alguém. Muito pelo contrário. José, governador, como eu falei, ele não foi atrás de Potifar mostrar a sua vitória. A sua vitória era visível. Era visível para quem quisesse ver. Que ele fazia as coisas simples. E o que Deus fazia e da forma que ele vivia pela fé, isso sim te dava vitória. Sabe, viver para fazer o que é certo não te dá um jeito, não dá aquele jeitinho. É fazer o que é certo, não do jeito que dá certo. Porque se eu fizer do meu jeitinho dá certo, mas é certo aos olhos de Deus? José, quando ele foi tentado, muitas vezes ele falou, eu não posso ser contra Potifar, porque ele me colocou, ele me deu a confiança de estar nesse lugar, mas principalmente a confiança que Deus me deu por estar nesse lugar. Eu tenho que fazer esse lugar um lugar de excelência. Eu coloquei algumas perguntas. Qual era o sonho que você deixou para trás? Poxa, eu tinha um sonho. O meu sonho era esse sonho ele ficou para trás. E no final do texto, eu coloquei outra pergunta também. Quem está no controle da sua vida? É o Senhor que está no controle da vida? Da sua vida? Porque de uns anos para cá a gente tem colocado nossa vida nas mãos do Senhor. Eu tinha um emprego fixo no qual a gente fica meio confortado como se fosse a casa do Pai. Meu salário está caindo, eu pago minhas contas e Deus colocou a gente num lugar que a gente é totalmente dependente do Senhor. Se o cliente não entrar e não comprar, eu pago minhas contas. E por muitas e quase todos os meses, toda quinzena, as nossas contas é paga no último dia. Quando eu apresento lá para a Lilinha, a Lina, quando eu estou num nível de estresse muito alto, eu falo, a gente está longe do valor que a gente precisa pagar. O que a gente precisa fazer? Eu estou aqui para ajudar, para fazer o que for preciso, mas na verdade depende mais de vocês do que de mim. As vendas saem de vocês. E graças a Deus, Deus tem dado graça e a gente tem
conseguir cumprir com as nossas obrigações, mas a gente vê que o controle disso tudo não está na nossa mão. Não sou eu que fico lá na porta chamando alguém para entrar. Não é. A gente vê que é o Senhor na nossa vida todos os dias. E ao final dessa história, o José tem uma ideia. Não está nem no meu esboço aqui. Mas José tem uma ideia. Ele já passou fome, ele já esteve no buraco. Então, eu vou vencer esse povo pela barriga. Essa é a verdade. Quando eles tiverem fome, eles vão vir atrás da gente. E 20% de tudo que eles plantarem é nosso. Porque chega a um certo ponto que o dinheiro vai acabando. Chegou um momento de escassez, já está no segundo, terceiro ano de escassez. Eu quero cevada e toma aqui o meu dinheiro e o dinheiro acaba. E aí, o que sobrou? Sobrou meus animais. Se eu tenho uma vaca, eu tenho um cavalo e vai entregando na mão do rei. Chega um certo momento que o povo fala assim: eu prefiro ser escravo de você, porque tudo que eu tenho você já me levou. Então eu sendo escravo, pelo menos eu vou ter o alimento de cada dia. Eu vou trabalhar, mas eu vou ter o alimento. E aí José teve aquela ideia: 20% de tudo o que for plantado e colhido, vocês continuam com a sua vida normal. Só que 20% de tudo que vocês plantarem, vocês tragam para a casa do rei. E a palavra vai dizer que até nos dias de hoje, o Egito dizima 20%. Eu vou usar o final dessa pregação aqui. Eu coloquei um resuminho aqui. São 5 partes. Foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar. Assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel. Recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de ser fiel. Esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Quando exaltado, não se vingou, mas pagou com o bem. Sabe, eu acabei de falar que 20% daquilo que tudo o que está na mão do povo, eles começam a trazer para o Egito. Mas eu quero fazer um link aqui com algo muito maior que José foi. Existe um homem que se esvaziou e ele deixou de ser Deus. Ele veio até nós para nos mostrar o que realmente era para ser, o que era ser humilde. A palavra dele vai dizer que ele fala que sejam mansos e humildes como eu fui. E ele deixou toda a sua glória. Acima de José, muitos diziam, né, quem seria esse? Esse é Elias? Esse é João? Não. Ele é Deus. Ele é Deus que habitou no meio de nós. Que se deu por nós. Ele, muito mais do que escravo, ele foi humilhado e deixou tudo, largou tudo em favor a nós, para que nós deixássemos de ser escravos, porque a palavra de Deus vai dizer que a gente estava na mão de Satanás, nós estávamos condenados pelo pecado, mas ele veio e nos libertou com humildade, com obediência, assim como José tinha obediência. Mas ele veio nos mostrar o que é ser humilde. E ele foi sacrificado, ele foi moído por nós naquela cruz. Sabe? Essa palavra, muitas vezes, como eu tinha falado da outra vez, eu pensava comigo, eu não vou pregar sobre redenção, mas essa palavra não sai do meu coração.
A redenção é quando alguém toma os seus pecados, ele toma tudo que você tem e leva sobre ele. Ele paga os seus pecados. E eu não consigo que essa palavra saia do meu coração, que alguém pagou uma dívida que era minha. E ele pagou. Só que a gente tem que assumir o nosso papel. Porque quando alguém compra uma dívida que era minha, a gente se torna escravo. Só que nós somos escravos de Cristo, aquele misericordioso. Ser escravo de Cristo é diferente de ser escravo de Potifar. É muito diferente de ser escravo. Ele nos dá uma certa liberdade. E certa vez alguém questionou: por se eu sou escravo de Cristo, tudo que eu tenho é dele? Sim, tudo que você tem é dele. Você não deve só 10% do seu salário. Você deve 100% do seu salário. Porque quando alguém te compra, ele te compra por inteiro. Ele te dá misericórdia de administrar meu ventre. Mas ele quer o que é dele. Ele quer que você lembre de onde que ele te tirou. Quando você separa aqueles 10%, ele só é para te lembrar. Assim como o faraó, José colocou na cabeça do faraó, eles tirando 20%, eles vão lembrar quem é o dono dessa terra. Para quem que eles devem tudo. Quem recolheu tudo. Então Deus está nos lembrando essa manhã que Ele é o Criador, que Ele é o dono de tudo. E que se a gente, com humildade, a gente fazer o nosso serviço diário, com excelência, Ele vai exaltar. E a gente tem que lembrar que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele cuida de todas as coisas. Assim como Ele tem cuidado na minha vida, eu aconselho vocês também a entregar tudo na vida do Senhor. Porque na minha vida Ele não tem deixado faltar nada. E se Ele fez por mim, como diz o louvor, Ele fará por vocês também. Hoje a palavra foi curta, mas espero que eu não tenha conseguido alcançar o objetivo, que é trazer que vivamos num coração grato e simples ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a oportunidade e até o ano que vem. Glória ao nome do Senhor. Eu fico vendo a história de José David. E você falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi o que eles fizeram por comida. Eles venderam todos os bens, ou deram todos os bens à administração de José para ter comida. Sabe o que Jesus disse quando estava aqui na terra? Ele disse que Ele era a verdadeira comida. O que você tem buscado? Qual tem sido a sua comida? Fala de ações, fala de devoções, aquilo que você entrega todos os dias a partir do momento que você acorda. O que você está comendo, o que você está buscando. José, em todo o tempo, ele fez aqui, em todo o tempo ele foi fiel ao chamado dele. Às vezes mesmo sem saber qual é o chamado. Apesar de Deus ter falado para ele em sonho. Mas ele ia lá saber que ele ia ser governador. Irmãos, o Senhor tem te chamado para algo. Só que você está sendo irresponsável. Você não está comendo a verdadeira comida. Você não está buscando em Deus a verdadeira bebida. Você tem gastado a sua vida e você não vai cumprir e não vai exaltar o nome do Senhor em tudo que você faz.
O Senhor está te chamando para um tempo de responsabilidade, de entrega verdadeira com Ele. Com Ele, irmãos, com Ele. José fez tudo o que foi possível para agradar a Deus. E Deus o exaltou. Você acha que um pai não quer dar honra ao seu filho? A Bíblia diz que nós, sendo mal, e a Cris falava isso ontem comigo, nós saímos daqui noite e pai, pega um lanche para mim, cansado, quase 11 horas da noite. Tá bom, a gente leva um lanchinho para vocês. Aí ela falou, o que o pai não faz pelo filho? Cansado, passa em algum lugar. E ainda ficou esperando. Quanto mais o nosso Deus, irmãos, entrega tudo. Para de ser um cara que come comida que não pode comer. Vai cair no estômago e vai dar ruim. Vai dar diarreia, irmão. Vai, se não tiver que fazer uma lavagem estomacal. Em nome de Jesus. David, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor capacite a sua vida para o seu chamado. Não esmoreça. Amém. Não tema. Se o Senhor chamou, é Ele quem capacita. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor, que é fiel, que é provada, que não volta vazia, ela possa ter caído no seu coração, na sua vida, e possa ter te levantado deste lugar de prostração. Chega de viver prostrado. Em nome de Jesus. Fique em pé no seu